Salve! Homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Bem, pediram para eu falar a respeito das mulheres gordinhas. E eu posso falar, né, porque minha esposa, ela é gordinha, certo? Quando eu casei com ela, ela tinha 52 quilos, em média, por aí. E durante muito tempo, mesmo tendo 2 filhos, ela continuou com um peso bastante razoável, entre 60 quilos, pelo menos até os 36 anos, que é justamente uma idade onde a mulher sofre um declínio, certo? Um declínio da sua beleza, um declínio do seu corpo, né? Da parte corpórea, né? Parte física. E hoje em dia eu entendo por que isso acontece. Porque a mulher, ela tem um ápice da beleza até os 23 anos, certo? E a partir daí, dependendo do número de parceiros que ela tem, isso aí já foi discutido aqui no canal e em outros canais também, ela tende sempre a receber menos prints dos homens, tá certo? E então, obviamente, quanto menos parceiro a mulher tiver, melhor. Então eu já estou com a minha aí, vou completar 30 anos, né? Bodas de pérola. E eu pude perceber toda uma evolução, principalmente na parte física da minha esposa, tá certo? E de outras também, tá, pessoal? E outras também que até familiares, né? Familiares meus que eu comecei a observar, certo? Esse aumento de peso, tá bom? Mas é o seguinte, muitas pessoas me perguntam por que meus vídeos são um pouco mais longos. É porque o canal Movimento Seja Homem, a gente procura explicar, vamos que passo a passo, certo? Às vezes as pessoas não entendem porque eles não têm links de informação. Ou então fica na mesmice, certo? E acha que a coisa acontece de qualquer jeito. E as coisas não acontecem de qualquer jeito. Vou lhes dar um exemplo bem claro. A pandemia, certo? Percebam que mesmo antes da pandemia, nós estávamos tendo um aumento de pessoas obesas muito grande. Eu penso que o Brasil está em torno do segundo país que tem mais pessoas obesas no mundo, certo? Porque a obesidade, gente, é assim. Existe uma tabela, né? Existe uma tabela, uma escala, vamos dizer assim. Pessoas com sobrepeso, né? Pessoas gordas, pessoas obesas, pessoas com obesidade mórbida e assim sucessivamente, tá certo? Então, existem vários tipos vários tipos de pessoas que nós podemos falar sobre a sua obesidade, certo? E no Brasil, quando você vai dar uma olhadinha nos anos 80, eu penso que até os anos 90, a gente não via tanta gente gorda no nosso dia a dia. Hoje em dia não, hoje em dia você vai dar uma olhadinha, eu moro próximo à praia, e eu observo que de 10 pessoas que estão andando no calçadão, 6 delas ou estão com sobrepeso, com 10 ou 15 quilos a mais no corpo, ou estão gordas mesmo, tá certo? São gordas. Agora, isso não quer dizer muita coisa não, viu, mulherada? Essa mulherada que é gordinha. Por quê? O que eu observo, o grão-mestre que observa no dia a dia, certo? Como vocês sabem, eu sou psicólogo, né? E eu procuro observar bastante o comportamento das pessoas. E eu vejo, como também sou da área da parte de educação física, então aí é que eu sou mais cobrado ainda, certo? Por que eu sou mais cobrado? Porque as pessoas, de uma certa forma, elas querem ter uma vida saudável,
Só que nós sabemos o seguinte, para ter uma vida saudável, custa um pouquinho mais, porque você precisa fazer exercícios físicos. Esses exercícios físicos terão que ser feitos de preferência com um profissional da área, tá bom? Ou então uma pessoa que já tenha uma longa prática esportiva, tá certo? Nas artes marciais, principalmente nas artes marciais, tá certo? Obviamente que eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas assim, educação física, uma boa alimentação, e isso, gente, não precisa você gastar muito. Só que é o seguinte, quando você adentra nas redes sociais, hoje em dia, vocês vão entender por que eu estou fazendo tanto arrudeio. Vocês vão entender que quem mais posta corpos bonitos são as mulheres. E elas são muito ferronhas em cobrar esse corpo perfeito, certo? Então eu vejo muitas no Instagram com corpos belíssimos. E para chegar naquilo ali, você precisa ter muita determinação. Então eu bato palma para vocês mulheres que não estão satisfeitas com os corpos de vocês e procuram de alguma forma abdicar de uma coisa ou de outra para estar dentro de uma academia, para estar fazendo procurando uma nutricionista, tá certo? Elaine Coimbra aí, tá certo? Elaine, parabéns, tá? Elaine se formou agora nutricionista, tá certo? Parabéns para você. Sua festa estava lindíssima. Então, muitas mulheres procuram esse profissional da nutrição para poder fazer uma reeducação alimentar. E muitas também hoje, eu vejo muitas nas academias de artes marciais. Ó, show de bola. Vai estar trabalhando, além da parte física, vai trabalhar seu tônus muscular, vai estar trabalhando sua parte de percepção, tá certo? Vai estar trabalhando a parte de segurança, né? Até porque nós vivemos num país que a violência ainda impera. Atualmente teve um declínio, graças a Deus, né? E teve aí mais ou menos 43 mil mortes. Eu acho que foi o último censo. Mas nós já chegamos a ter mais de quase 70 mil mortes, 63 mil mortes por ano, pessoal. Isso é uma guerra. Então é um país que gera muita insegurança. E essa insegurança também gera ansiedade. E a ansiedade, muitas pessoas, principalmente as mulheres, elas trocam por uma coisa para poder saciar essa ansiedade. Então, percebam que eu estou colocando muitas variáveis que fazem com que nossos corpos, né, cresça para os lados. E principalmente a idade. A idade é um fator crucial, certo? Óbvio, se você tiver uma genética boa, viu mulheres? Se vocês mulheres tiverem uma genética boa, isso aí vai ajudar muito vocês. Mas nós sabemos que depois de uma certa idade, 30 e poucos anos, a tendência é o organismo desacelerar. E obviamente, se você tem um organismo desacelerado e você começa a comer demais devido à sua ansiedade, o que vai acontecer? E a pouca falta de exercício físico, então vocês acham que vocês vão emagrecer ou vocês irão engordar? Fica aí esses questionamentos, coloque aí nos comentários, tá certo? Bem, hoje em dia já está existindo um termo chamado também a tal da gordofobia. E percebam, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que aqui no Nordeste, essa historinha de gordofobia não tem não, viu? Pode ter uma ou outra, né? Mas aqui os homens do Nordeste, eles não têm isso não, tá entendendo? O importante é saber se a mulher respira. Se a mulher respirar, já está de bom tamanho. Agora, o que está acontecendo atualmente com determinadas mulheres? É que elas querem homens destacados de todas as partes, porque é o que a gente chama de hipergamia. E a hipergamia
a mulher vai querer um homem sempre destacado, seja ele. Ela mesmo ela gordinha, ela vai querer um cara sarado, abdominal trincado, tá certo? Por quê? Por quê? Porque é um homem melhorado fisicamente. É, ele transparece uma boa genética para poder fazer com que ela traga essa genética e passe para os seus filhos futuros. Então ela sempre vai querer um cara destacado de qualquer forma. Seja ele com muita grana, seja ele ter um corpo muito bonito, certo? Por quê? Homem gordo, obeso, de tudo que vocês pensarem aí, tem aqui. No Brasil tá cheio, principalmente os betinhas. Os betinhas, aquele buchudinho, aquela barriguinha de cerveja. Eles dizem assim que um homem sem barriga não tem passado, certo? Então essas frasezinhas, entendeu? Que só fazem fazer com que o homem fique sempre deixado a mercê, a jogada ao léu, tá certo? Mas que tem homem para essas mulheres, para as mulheres gordinhas, tem. Eu mesmo estou cansado de ver aqui na praia de Bairro Novo, na Praia do Oi, internamente conhecida como a Praia do Oi, homens até com porte massa legal, com um shape legal, certo? Não é um cara, né, shapeadão, mas é um cara com corpo massa, com mulheres gordas não, meu Deus do céu, olha, a mulher é obesa, obesa, do cara pegar, tá assim, ó, abraçando com ela assim, ó, certo? Não dá falta. Quer dizer, aqui no nosso Nordeste, não tem essa história não, na maioria das vezes, pessoal, entenda bem. Porque eu penso o seguinte, se a mulher, ela tem um patamar de homem que ela deseja, por que o homem não pode ter um patamar de mulher que ela deseja? Que ele deseja, certo? Nós temos que ter nossas vontades, certo? Nós não temos que seguir, porque se eu não quero uma mulher gorda é porque eu sou preconceituoso, se eu não quero uma mulher magra é porque eu sou preconceituoso. Nada a ver. Isso aí, esses estereótipos, esses tipos de mulheres, essas frases de efeito, principalmente seguindo politicamente correto, elas são feitas, desculpe, para desagregar as pessoas e não para agregar pessoas. Por quê? Nós temos gordos, magros, altos, bonitos, feios, certo? Porque ninguém é perfeito aqui, certo? E cada um, obviamente, se deixar, né? Se a mídia não ficar dando em cima, criando essas historinhas de gordofobia. Por quê? O que é a gordofobia? Vamos trabalhar essa palavra. Vamos trabalhar essa palavra. Um exemplo. Claustrofobia. Medo de lugares apertados ou de lugares escuros. Certo? Claustrofobia. Então, se é medo de lugares escuros, por que gordofobia é você ter preconceito com gente gordo, é você ter raiva de gente gordo? Essa palavra gordofobia ela não tem nada a ver com o que a gente fala. Gordofobia, você tem, aqui pra nós, bota aí nos comentários, você tem medo de gordo, é? Você tem medo de pessoas gordas? Então, percebam que eles colocam sentido nas palavras que não tem. E não tem. E no mundo, sempre existiu gente gorda, gente magro. Tinha épocas que a gordura era vista como uma coisa muito boa, certo? Isso quer dizer que você era um cara afortunado, tinha muito dinheiro, tinha muita saúde. Hoje a gente sabe, através dos estudos, que a gordura ela não é tão boa como a gente pensava ser em épocas passadas, certo? Mas nós sabemos o seguinte, que a gordura ela é energia. Você gordinho, você gordinha, você tem muita energia. Você acumulou energia, tá certo? Tanto é que você agora terá que
você terá que queimar essa energia. Vai queimar como? Através dos exercícios físicos. Se você tiver uma condição financeira, você vai contratar um esteticista para fazer alguns procedimentos. Mas, diante de tudo isso, antes, procure sempre um profissional da saúde, tá bom? Seu cardiologista, um clínico geral, para você poder começar a fazer os primeiros passos, tá bom? Para você cuidar da sua saúde. Lembrando, o que existe muito é uma manipulação da nossa mídia, que fica criando esses termos, fica dando sentido a essas palavras que não tem nada a ver, e fica justamente criando essa divisão entre homens e mulheres. Ah, mulher, você quer um homem? Ah, você quer ter um romance? Tem um monte de homem gordo aí. Você é gordinha, vai lá pegar um homem gordinho. Você magrinha, você magrinho, vai pegar uma mulher magra? Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande de casais que são totalmente diferentes. Gordo com magro, negro com branca, branco com negra. É uma mistura, entendeu? E nós aqui, nós apenas queremos o quê? Seguir nossas vidas, certo? Sem a intromissão do Estado, ok? Mas eu vou lembrar vocês que nosso país, ele tem uma herança, até uma herança fast food, né, dos Estados Unidos aí, e que a gente copia muitas coisas de países de fora, não é só dos Estados Unidos, países de fora. E essa questão do fast food, comida rápida, péssimas alimentações, gordura, como é que se essas hidrogenadas, essas coisas, a gente absorveu durante muito tempo. E principalmente, eu acho que teve um aumento muito grande na pandemia. Na pandemia, algumas alunas que já passaram por mim, ficaram irreconhecíveis, engordaram tanto que a cara da mulher ficou deste tamanho. E o pior, que não são mulheres que são uma idade de 35, são meninas com 17, 20 anos, 20 e poucos anos, que engordaram uma coisa fantástica, tiveram uma transformação, tá certo? Justamente devido a essa questão da ansiedade. Por quê? Por quê? Lembram do fica em casa? Ou agora, mas agora mudou, né? Mas fica em casa não, né? Disseram que fica em casa se puder. Era o lema? Não, eu não lembro desse lema não. Eu lembro, plim plim, de vocês falarem assim, fica em casa, economia a gente vê depois. Um medo exacerbado, certo, dessa questão do coronavírus. As pessoas ficaram aprisionadas em casa através do medo, até porque se saíssem, muitas polícias e muitos guardas municipais iam arriar lenha, né, como fizeram, né? A gente não esquece não, viu? Mestre Iraquitão não esquece não da história não, viu? Só que eu fui muito mais esperto, eu continuei levando a minha vida, exercício físico, vitamina D, certo? Minha caminhadazinha, minha natação na praia, sempre que podia, certo? E taekwondo, artes marciais, meu amigo, para poder minha cabeça, ficar, em dia. Mas o que era que a mídia dizia? Fique em casa. A economia, a gente vê depois, era fique em casa. Não era fique em casa se puder não, dona jornalista. Certo? Mas vamos para lá, não deixa para lá. E isso ocasionou um aumento de peso muito grande na nossa população. Tá certo? E aí, hoje em dia, graças a meu bom Deus, estamos voltando à normalidade, que não existe essa coisa de um novo normal, isso é conversa fiada, tá bom? Não existe um novo normal, existe normal. Voltar à nossa normalidade, tá bom? Lidar com esses vírus, com todos eles aí, com vacina, com muita educação física, com muito taekwondo, com muitas artes marciais aí. Procurar professores responsáveis, tá certo? Que são gabaritados, nós temos muitos aqui, principalmente aqui em Pernambuco. E procurar você, gordinho, que gosta de se vitimizar, certo? Gosta de holofotes, de vitimização na sua cara,
você tomar vergonha na cara e procurar se exercitar, procurar profissionais da área para poder fazer uma anamnese com você e aí justamente você seguir o seu caminho, tá bom? Porque você só tem um corpinho, você só tem esse corpo. Valorize o corpo que você tem, certo? Pelo mestre Leitão fica por aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre mulheres gordas, tá certo? E não vamos estar culpando a nossa sociedade por nada. Porque nós, individualmente, temos a responsabilidade dos nossos atos. E nós não devemos estar passando essa ideia para os outros, culpando os outros, porque a culpa é sua, tá bom? O Movimento Seja Homem fica por aqui, dá um like, compartilhe, comenta o canal Movimento Seja Homem.